No vídeo de hoje nós vamos falar como atender pessoas, né? E caso seja o seu caso, realmente como a gente faz para lidar com questões de abuso sexual ou agressão física, né? Ou verbal ou abuso psicológico. É um assunto muito delicado que eu resolvi trazer aqui de suma importância. Eu tinha feito um vídeo anos atrás, em relação ao abuso sexual, e eu fiquei um pouco chocada e impressionada com a quantidade de mensagens e o pior, de crianças que já passaram por abuso sexual. Eu vou trazer aqui para vocês 2 comentários dos centenas de comentários que a gente tem no nosso vídeo em relação às pessoas pedindo ajuda, e eu vou responder essa pergunta que pode ser a sua. Fui assediada, a Milena, ela comentou: fui assediada e perseguida no mercado. Faz 3 meses, não consegui mais sair na rua, não vou mais no mercado depois disso do que aconteceu. Fiquei com depressão, ansiedade e crise de pânico. Fico trancada no quarto o dia inteiro, fiquei muito agressiva e isso está acabando com a minha vida. Eu não aguento mais ficar chorando o dia todo, o dia inteiro. Para mim, a minha vida acabou de vez. Observação, tenho 11 anos. Triste, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa comentar, sim, falar desse assunto, e é por isso que a gente vai trazer aqui como nós podemos lidar com essa questão de uma forma tranquila e, o mais importante, trazendo informação. A gente tem uma outra mensagem aqui que eu trouxe para você, que é do Rei. Desenvolvi fobia social, medo das pessoas, não consegui namorar, fazer amigos, falar ao telefone e fazer algo sozinha. O que a gente está trazendo aqui? A gente está, de alguma forma, trazendo como o abuso sexual, a agressão física, o abuso psicológico impacta diretamente a vida da pessoa. A gente está falando de uma criança de 11 anos, mas lembrando, esse é apenas um caso dentre centenas que eu recebo abaixo nos meus vídeos do YouTube. Então vamos lá falar desse tema aqui. Eu vou trazer para vocês a grande importância que isso tem e quais são os passos, os 3 principais passos para quem já vivenciou e também para quem trabalha ou atende esse tipo de caso. Primeiro ponto mais importante: a pessoa que vivenciou o abuso sexual, ela muitas vezes não vai conseguir expressar isso de primeira. Talvez ela fale aqui no meu vídeo, mas talvez a pessoa por anos fique guardando essa informação. E o nosso corpo acaba sendo como uma memória em que aquilo que você registrou, seja na sua infância, na sua adolescência, isso fique guardado, porque é uma memória importante. Abuso sexual, agressão psicológica, são fatores que mais tarde, em alguma hora ou outra, vai repercutir, como uma crise de ansiedade, como uma ansiedade, como uma depressão, como agressividade, e por isso que eu trouxe exatamente este comentário da Milena, que já agradeço ela por ela estar fazendo essa colaboração aqui pra gente, porque são sintomas muito comuns de quem vivencia esse tipo de agressão. E o mais importante, é muito comum esse tipo de sintoma por pessoas que passam por agressão física ou abuso sexual. Então, se você vivencia esse tipo de sintoma, é muito bacana você olhar um pouquinho o seu passado. Às vezes as memórias são inconscientes e uma hora ou outra pode despertar e trazer para a consciência esse tipo de situação. O nosso corpo se sente como um atentado à integridade, é um atentado da vida. Por mais que a pessoa não tenha passado por um perigo de morte, muitas vezes fica marcado no inconsciente, até pela frase do abusador, de falar: se você contar para os seus pais, eu vou te matar. Se você falar sobre esse assunto com alguém, eu vou fazer algo com você. Então são coisas que, sim, é importante a gente, primeira coisa, fazer. Se você tem resquício, o seu paciente tem resquício de abuso, comentar com algum profissional, falar, porque a fala vai trazer a autocompreensão e a autocura. Se você guarda, ou se o paciente guarda essa informação e não consegue falar, a cura não acontece. Então esse é o primeiro passo. Eu atendo pessoas e senhoras, às vezes de 70, 80 anos, que pela primeira vez falou sobre o assunto. E isso é muito triste, porque ela não teve a segurança e a oportunidade de falar isso para alguém.
Então, nós como terapeutas precisamos estar abertos e aptos a ouvir esse tipo de situação que é muito mais comum na nossa sociedade do que a gente imagina. Vamos então para o nosso segundo passo. Segundo ponto é jamais, de alguma forma, ter julgamento nessa história de abuso. Por quê? O paciente, a pessoa que vivencia esse tipo de situação, ela já tem um sentimento de culpa muito grande. Então, se você, de alguma forma, falar e apontar: ah, mas por que você estava na rua esse horário? Ah, precisava usar essa saia? Ah, mas você também, né, não toma juízo? Ou algum tipo de frase assim, isso vai fazer o processo inverso, vai fazer com que a pessoa feche e jamais julgue essa pessoa, porque essa pessoa já está se julgando, já está com sentimento de autoculpa. Então, o segundo passo aqui é eliminar 100% o sentimento de culpa, o que já é um processo difícil para a pessoa que vivenciou isso. Então, se você é profissional, terapeuta, traga essa consciência. Fale para o paciente, se perdoe pelo que aconteceu, porque não era sua culpa, em hipótese alguma. Esse é o segundo ponto. E o nosso terceiro ponto é trazer a valorização de volta, porque a pessoa que vivencia esse tipo de situação é como se ela tivesse numa situação impermeável, no sentido de vulnerabilidade. É como se o valor dela fosse para baixo, é como se ela não tivesse valor. Muitas pessoas têm problemas e situações de pensamentos suicidas, mesmo na fase adulta, depois dessa situação, porque atentar à integridade é não poder falar não pelo seu corpo por essa agressão. Então, para retornar essa valorização, para retornar essa autoconfiança, pegar a sua vida de volta, é um processo, uma reconstrução, é um destruir para construir. E nesse processo é ser vulnerável, se permitir ser vulnerável e se abrir às pessoas, saber que essa sua história é a história que vai fortalecer a sua vida daqui para frente. É um registro, é uma cicatriz que provavelmente vai andar com você, mas utilizar isso ao seu favor. E os terapeutas falarem o mesmo, olhar para essa pessoa e trazer sempre essas qualidades que vão trazer essa reconstrução da sua identidade dessa pessoa, né, do seu paciente. Então esses são os 3 passos para você trazer essa recuperação e voltar para a vida com muito mais energia, porque isso é mais comum do que a gente imagina. Se as pessoas abertas falassem mais sobre isso, não fosse tabu na nossa sociedade, com certeza a gente teria uma queda enorme desse tipo de situação. Então, coloca aqui embaixo, comenta sobre o que a gente falou aqui e eu quero saber, quero te ouvir, tá bom? Se você gostou desse vídeo, assina aqui o nosso canal, curta, compartilha com pessoas, porque a gente precisa sim de voz para essas pessoas, tá bom? Um grande abraço!